A maioria das pessoas passa a vida inteira usando a mente como se ela fosse um rádio ligado sem estação definida. Recebe tudo, filtra nada, e no final do dia se pergunta por que está exausta, por que sente que não avançou, por que aquela sensação de vazio não passa. O que ninguém te contou é que uma mente sem direção não fica parada. Ela não descansa. Ela trabalha contra você. E faz isso silenciosamente, com tanta naturalidade que você nem percebe. Pense no seguinte: quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que surge? Para a maioria das pessoas, esse primeiro pensamento é sobre um problema, sobre o que precisa resolver, sobre o que pode dar errado, sobre o que ainda falta. E isso não é culpa sua. É resultado de um sistema que nunca te ensinou a treinar sua mente com a mesma seriedade com que te ensinou a treinar qualificações profissionais, habilidades técnicas, conhecimentos acadêmicos. A mente humana tem uma tendência natural para o que os cientistas chamam de viés de negatividade. Isso significa que seu cérebro presta mais atenção às ameaças do que às oportunidades. Isso foi útil por milênios, quando o perigo era um predador à espreita. Mas hoje esse mesmo mecanismo te faz amplificar críticas, ignorar conquistas, enxergar riscos onde existem possibilidades. O que separa as pessoas que constroem vidas extraordinárias das que ficam presas em círculos de mediocridade não é talento, não é sorte, não é nem mesmo inteligência no sentido convencional. É a capacidade de assumir o controle do que acontece dentro da própria cabeça. É a decisão de parar de deixar que pensamentos aleatórios, medos herdados e crenças instaladas por outros sejam os arquitetos da sua realidade. Treinar a mente é um ato de responsabilidade pessoal absoluta. E esse treinamento começa com uma pergunta honesta: quem está no comando dos seus pensamentos hoje? Se a resposta não é você, então a primeira coisa que precisa mudar é justamente isso. Porque enquanto outro alguém ou alguma outra coisa estiver pilotando sua mente, sua vida inteira será o resultado de uma direção que você nunca escolheu. Se o que você está ouvindo agora está tocando algo dentro de você, escreva nos comentários a palavra desperto. Uma palavra simples, mas que representa uma escolha enorme. A escolha de não viver mais no automático dos pensamentos que outros plantaram em você. O silêncio, que você evita, é onde tudo começa. Vivemos em uma era de ruído constante. Notificações, redes sociais, notícias, conversas, músicas, podcasts, séries. Existe conteúdo suficiente para preencher cada segundo de cada dia. E muita gente faz exatamente isso. Preenche cada segundo, porque o silêncio dá medo. O silêncio revela coisas que você prefere não ver. Pensamentos que prefere não ouvir. Perguntas que prefere não responder. Mas aqui está o paradoxo poderoso que poucos entendem. O silêncio não é onde os seus medos moram. O silêncio é onde a sua clareza nasceu. É no silêncio que você ouve a voz que sabe exatamente o que você precisa fazer. É no silêncio que você percebe o que realmente importa para você, separado do que os outros disseram que deveria importar. É no silêncio que a sua intuição, que é a forma mais honesta da sua inteligência, finalmente consegue ser ouvida. As grandes decisões da sua vida não foram tomadas no meio do barulho. Elas foram tomadas nos momentos em que você parou. Nos momentos em que você ficou sozinho com seus próprios pensamentos e finalmente teve coragem de ser honesto consigo mesmo. O problema é que esses momentos estão se tornando cada vez mais raros. E com eles, você está perdendo acesso ao seu recurso mais valioso. Grandes líderes ao longo da história, independentemente de suas crenças ou áreas de atuação, compartilham uma característica. Eles protegem deliberadamente momentos de silêncio e reflexão. Não porque são diferentes de você, mas porque descobriram que a qualidade das suas decisões depende diretamente da qualidade dos seus momentos de quietude. Você não precisa meditar por horas. Não precisa de um retiro espiritual. Precisa de 10 minutos por dia, em que o mundo para e você fica com você mesmo, sem celular, sem música, sem distração. Apenas você e o espaço interno que você raramente visita. Nesse espaço,
Você vai encontrar respostas que nenhuma busca no Google jamais vai te dar. Se inscreva neste canal agora e ative o sino de notificações, porque cada vídeo aqui é construído para te levar um passo mais fundo nessa jornada. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa parar um pouco e ouvir a si mesmo. Porque às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém é colocar na mão dela exatamente o que ela estava precisando ouvir. A identidade que você ainda não assumiu. Existe uma versão de você que já sabe o que fazer, que já tem clareza sobre o caminho, que não hesita diante dos desafios, não se encolhe diante das críticas, não desmorona diante das perdas. Essa versão existe. Ela não está em um futuro distante. Ela está disponível agora. O que a separa de você neste momento é uma única coisa: a identidade que você ainda não decidiu assumir. Identidade é a estrutura mais profunda da personalidade humana. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você atrai para a sua vida é consistente com quem você acredita ser. Não com quem você quer ser. Com quem você acredita ser no mais profundo nível do seu ser. E a maioria das pessoas carrega uma identidade que foi construída por outros. Seus pais disseram quem você era. Seus professores colocaram rótulos. Seus amigos de infância estabeleceram expectativas. Seus fracassos passados definiram limites. E tudo isso foi sendo absorvido ao longo dos anos até se tornar uma narrativa interna que opera de forma automática. Uma narrativa que sussurra coisas como: isso não é para você. Você não é do tipo que consegue. Pessoas como você não chegam lá. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Identidade não é um destino fixo. É uma construção. É uma narrativa. E narrativas podem ser reescritas. O processo de reescrever sua identidade começa com uma decisão simples, porém radical. A decisão de parar de se definir pelo que já aconteceu e começar a se definir pelo que você está se tornando. Isso exige que você seja deliberado, que você faça perguntas diferentes. Em vez de por que isso sempre acontece comigo, você pergunta: o que esse momento está me ensinando sobre quem estou me tornando? Em vez de eu não consigo, você afirma: eu ainda não aprendi como. Essas não são apenas trocas de palavras, são trocas de identidade. E cada vez que você escolhe a pergunta mais poderosa, você está esculpindo um self diferente. A Bíblia fala em Provérbios que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele finge pensar, não como ele pensa na superfície, como ele pensa no coração, no núcleo, no lugar mais profundo e honesto da sua existência. Isso significa que a transformação real não começa nos comportamentos. Começa na identidade. Mude quem você acredita ser e seus comportamentos vão mudar como consequência natural. O que fazer quando tudo está caindo? Agora eu preciso falar com você sobre os dias difíceis, porque a mensagem que nunca te contam sobre desenvolvimento pessoal e mentalidade é que os dias difíceis continuam existindo. A diferença não está em eliminar os dias ruins. Está em quem você é quando eles chegam. E eles vão chegar. Vai ter um dia em que você faz tudo certo e o resultado não vem. Vai ter uma semana em que a dúvida volta com força total. Vai ter um momento em que parece que todo o progresso que você construiu desapareceu de uma hora para outra. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas abandona o processo. É quando a maioria desiste. Porque elas acreditavam que o sucesso era uma linha reta, e quando viram que é uma espiral, perderam a referência. O que os que chegam ao outro lado sabem, e os que desistem não sabem, é que a crise não é uma interrupção do crescimento. A crise é o crescimento. É no momento de pressão máxima que novas capacidades emergem. É no ponto de maior dificuldade que você descobre recursos internos que nunca sabia que tinha. A adversidade não te destrói, ela te revela. Isso não significa que você deve fingir que está bem quando não está. Significa que você pode estar no fundo e ainda assim saber que o fundo é temporário. Significa que você pode sentir o peso da situação sem se tornar a situação. Sentir a dor sem ser a dor. Enfrentar o medo sem se tornar o medo. Essa distinção é tudo. Quando tudo está caindo, existe uma série de atitudes que os fortes praticam.
A primeira é reduzir o horizonte de tempo. Em vez de pensar no mês inteiro, você foca no dia. Em vez de pensar no dia inteiro, você foca na próxima hora. Você reduz o escopo até encontrar um passo que você consegue dar agora. E você dá esse passo. Depois o próximo. Depois o próximo. E quando você olha para trás, percebe que o que parecia intransponível foi atravessado um passo de cada vez. Curta este vídeo agora se você já viveu um momento em que achou que não ia conseguir, e conseguiu. Porque esse momento prova que você tem dentro de você muito mais do que imagina. E esse instinto de sobrevivência, de resiliência, de reconstrução, pode ser desenvolvido, fortalecido e direcionado com intenção para cada área da sua vida. A disciplina, que ninguém quer ter e todo mundo quer o resultado. Existe uma palavra que separa de forma definitiva quem transforma a vida de quem fica falando que vai transformar. Essa palavra é disciplina. E a disciplina tem má reputação porque as pessoas a associam com punição, com sacrifício, com privação. Mas a verdade sobre a disciplina é completamente diferente disso. Disciplina não é o que você faz quando está com vontade. Todo mundo consegue agir quando está motivado, quando está empolgado, quando o contexto está favorável. Disciplina é o que você faz quando não está com vontade, quando está cansado, quando o resultado ainda não apareceu, quando ninguém está olhando e ninguém vai saber se você pulou aquele compromisso consigo mesmo. É nesse momento, naquele momento específico em que você poderia desistir, e ninguém culparia você por isso, que a sua disciplina escreve o seu destino. Porque cada vez que você honra o compromisso que fez consigo mesmo, mesmo quando é difícil, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu próprio subconsciente. Você está dizendo: eu sou confiável. Eu cumpro o que prometo. Eu respeito a mim mesmo o suficiente para fazer o que é necessário. E essa mensagem se acumula. Dia após dia, semana após semana, a sua autoconfiança cresce não porque alguém te elogiou, mas porque você tem evidências concretas de que pode confiar em si mesmo. Isso muda tudo. Porque quando você confia em si mesmo, você age de forma diferente. Você toma decisões maiores. Você se arrisca com mais inteligência. Você persiste quando outros recuam. A disciplina também tem uma característica que poucos percebem. Ela é acumulativa. Os resultados da disciplina não aparecem no mesmo dia. Eles aparecem semanas, meses, às vezes anos depois. É por isso que a maioria das pessoas abandona antes de ver o retorno. Elas querem o fruto antes de plantar a semente, regar a semente, proteger a semente e esperar o tempo correto de colheita. Os antigos diziam que a melhor hora para plantar uma árvore era há 20 anos. A segunda melhor hora é agora. O mesmo vale para a sua disciplina, para os seus hábitos, para a construção da sua versão mais forte. Você não pode recuperar os dias que passaram sem direção, mas pode decidir agora que nenhum dia que ainda está por vir será desperdiçado. O poder das pessoas que você escolhe ter por perto. Você pode ter a mentalidade mais forte do mundo, a disciplina mais sólida e a visão mais clara, e ainda assim, ser lentamente destruído pelo ambiente humano que escolheu habitar. As pessoas ao seu redor não são neutras. Elas são forças que empurram sua vida em direções específicas, seja para cima ou para baixo, seja para expansão ou para contração. Jim Rohn dizia que você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Essa ideia é poderosa porque é verificável. Observe as 5 pessoas com quem você mais convive. Analise a mentalidade delas, os sonhos delas, a maneira como falam sobre dinheiro, sobre possibilidades, sobre o futuro. Agora olhe para a sua própria vida e veja o quanto essas duas realidades se parecem. Isso não é acidente. É o resultado de algo chamado contágio emocional. Seres humanos são profundamente sociais, e nossos sistemas nervosos são calibrados para sincronizar com as pessoas ao redor. Você absorve os padrões de pensamento, as crenças, os comportamentos e até as emoções de quem está próximo de você, muitas vezes sem perceber que está fazendo isso.
Isso significa que escolher suas relações é um ato de gestão estratégica da sua própria vida. Não se trata de ser arrogante ou de descartar pessoas. Se trata de ser honesto sobre o impacto que cada relação tem sobre quem você está se tornando. Existem pessoas que, quando você sai de uma conversa com elas, se sente mais leve, mais capaz, mais inspirado. E existem pessoas que, quando você termina uma conversa com elas, se sente menor, mais hesitante, mais confuso. Ambos os grupos merecem respeito, mas apenas um deles merece acesso irrestrito ao seu tempo e à sua energia. Porque seu tempo e sua energia são os recursos mais escassos que você possui. Gastá-los com quem te diminui é o desperdício mais caro que existe. Busque ativamente conexões com pessoas que estão onde você quer chegar. Pessoas cujo nível de pensamento te desafia. Pessoas cuja presença te faz querer ser mais. Se essas pessoas não existem no seu círculo físico, busque-as nos livros, nos vídeos, nas comunidades que compartilham dos seus valores. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que puxa você para cima, que acredita em você e que merece ouvir o que está sendo dito aqui. O propósito que muda a gravidade de tudo. Existe uma diferença fundamental entre uma pessoa que tem metas e uma pessoa que tem propósito. Uma meta é um destino. Um propósito é o motivo pelo qual o destino importa. E quando você encontra o seu propósito real, não o propósito que outros escolheram para você, mas o propósito que ressoa na parte mais honesta da sua existência, algo na sua vida muda de gravidade. As coisas que antes eram difíceis ficam apenas desafiadoras. As coisas que antes pareciam impossíveis ficam apenas distantes, porque agora você tem um motor que não depende de motivação externa. Você tem uma razão que é mais forte do que qualquer obstáculo, mais profunda do que qualquer cansaço, mais duradoura do que qualquer desânimo temporário. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e depois se tornou um dos psicólogos mais influentes do século XX, dizia que o ser humano aguenta quase qualquer como se tiver um porquê suficientemente forte. Ele observou no lugar mais sombrio que a humanidade já criou, que os que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram os que tinham uma razão para continuar. Um propósito que tornava a sobrevivência uma obrigação sagrada. Você não precisa estar em condições extremas para aplicar essa verdade. Você precisa encontrar o seu porquê. E encontrá-lo exige um nível de honestidade que assusta, porque muitas vezes o que descobrimos é que estamos perseguindo objetivos que não são nossos, que estamos seguindo scripts que foram escritos por expectativas alheias, e que, no fundo, o que realmente importa para nós é algo completamente diferente do que estávamos correndo atrás. Quando você alinha suas ações com o seu propósito real, algo extraordinário acontece com sua energia. A procrastinação diminui porque você está agindo em direção ao que importa de verdade. A dúvida diminui porque você sabe o porquê de cada escolha. A fadiga diminui porque existe algo que renova sua disposição mesmo nos dias mais pesados. O propósito é combustível que não acaba. A Bíblia nos diz em Jeremias que Deus tem planos de dar-nos um futuro e uma esperança. Isso não é uma promessa passiva. É um convite ativo para que você descubra e viva o propósito para o qual foi criado. E esse propósito, quando encontrado e honrado, transforma não apenas a sua vida, mas a vida de todos que entram em contato com você. O dia que começa certo, muda tudo que vem depois. Tudo que você vai se tornar vai ser construído ou destruído antes das 10 horas da manhã. Não é hipérbole. É a realidade de como a mente humana funciona e de como os dias se constroem. Amanhã não é apenas o começo do dia. É a fundação sobre a qual todo o restante será edificado. E a maioria das pessoas está desperdiçando esse momento mais precioso com o pior conjunto de hábitos possível. Acorda, pega o celular, abre as redes sociais, lê notícias, vê mensagens que exigem respostas, começa a reagir ao que o mundo está fazendo antes de definir o que você vai fazer. E nesse exato momento, antes mesmo de sair da cama, você cedeu o controle do seu dia. Você transformou o ambiente externo no arquiteto do seu estado interno.
E quando o seu estado interno é determinado pelo externo, seus resultados são imprevisíveis, inconsistentes e raramente estão alinhados com o que você realmente deseja. A solução não é complicada, mas exige disciplina, aquela mesma disciplina que falamos antes. Ela exige que você decida com antecedência como os primeiros momentos do seu dia vão ser, que você construa uma sequência de ações matinais que coloquem sua mente no estado mais poderoso possível antes de você interagir com qualquer demanda externa. Isso pode incluir alguns minutos de silêncio e intenção ao acordar, antes de qualquer estímulo externo. Pode incluir movimento físico que ativa o corpo e manda sinais de vitalidade para o cérebro. Pode incluir leitura de algo que alimenta sua visão, sua fé ou sua clareza. Pode incluir a escrita dos seus objetivos do dia com intenção e foco. Pode incluir oração ou meditação que te conecta com algo maior que o momento presente. O que você coloca nos primeiros 30 a 60 minutos do seu dia programa literalmente o estado mental e emocional com que você vai enfrentar tudo que vier depois. E esse estado mental é o filtro através do qual você vai interpretar cada evento, cada conversa, cada oportunidade e cada obstáculo do seu dia. Comece diferente e você vai terminar diferente. Comece com intenção e você vai agir com intenção. Comece com clareza e você vai tomar decisões com clareza. Comece agradecido e você vai enxergar possibilidades onde antes só via problemas. Amanhã é o capítulo 1 de cada dia. E quem escreve o capítulo 1 define o tom de todos os capítulos que vêm depois. Antes de eu encerrar, eu preciso te pedir uma coisa. Volte aos comentários e escreva "Eu começo". 2 palavras que significam que você decidiu parar de deixar o dia acontecer com você e começou a fazer o dia acontecer por você. Se esse conteúdo transformou algo no seu modo de pensar hoje, curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que você sabe que precisa reconstruir a relação com a própria manhã. E se inscreva neste canal, porque o próximo vídeo vai continuar essa jornada de uma forma que você não vai querer ter perdido. Tudo o que você quer construir começa com a versão de você que acorda amanhã. Amanhã de manhã, você tem uma escolha: continuar igual ou começar diferente. Essa escolha é sua, mas agora você sabe o que fazer com ela.